Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula da Clipatec Informática. Na aula anterior, a gente fez mais algumas implementações do nosso projeto exemplo de CRUD com orientação a objeto no Delphi, mas aconteceu um errinho lá no final do vídeo que a gente vai resolver agora nesse vídeo. Com o projeto aberto no Delphi, a primeira coisa que a gente vai resolver é aquele erro que deu na hora que a gente foi tentar gravar o nosso registro de teste. Aquele erro acontece porque vamos abrir aqui a nossa Unity Client Controller. Se vocês observar aqui, a gente implementou dois métodos, o método create e o método destroy. Se a gente entrar no método create, a gente tem aqui um comando que cria o nosso data module na memória. E no método destroy, a gente destrói esse data module. Então, o que acontece? Quando a gente chama o método de pesquisa, ele instancia essa classe cliente controller que consequentemente vai instanciar o data module. Mas assim que a gente termina de fazer a pesquisa, a gente já destrói o objeto cliente controller. Destruindo o objeto cliente controller, ele também estava destruindo o nosso data module. Então na hora que a gente ia tentar gravar qualquer informação, a gente não conseguiria, porque o método gravar, o botão gravar, ia tentar chamar o método gravar lá do data module, só que o data module não existe mais na memória porque foi destruído. Então gera aquele erro de access violation. Então a gente não pode criar o nosso data module e destruí-lo aqui dentro da nossa cliente controller. Então comentem aí o método create e o método destroy do controller. A gente vai vir aqui na view, onde está o nosso formulário de cadastro, e a gente vai criar esse data module e destruí-lo aqui dentro da view. Então, para isso, a gente vai lá no método construtor do formulário. Então, a gente vai no evento onCreate e a gente vai criar aqui dentro o nosso data module DM cliente. E depois a gente vai no método destroy do formulário onDestroy, no evento onDestroy, e a gente vai destruir o nosso data module aqui dentro. Então, ele só vai ser destruído quando a tela realmente for fechada. Então, a gente continua com esse objeto na memória disponível para a gente utilizar em qualquer momento, ok? Então, essa é a primeira modificação que a gente precisa fazer. A outra modificação é que quando a gente clicava no botão detalhar, o registro não estava sendo preenchido nos nossos edits, porque a gente não chamou o nosso método carregar cliente em nenhum momento. Então a gente precisa chamá-lo. E isso vai acontecer dentro do nosso método detalhar. Então a gente vai vir aqui no nosso método detalhar e a gente vai chamar o nosso método carregar cliente e chamar aqui o nosso método habilitar controles passando o p navegar, ok? Para ele ficar em modo de navegação. Então dessa maneira, quando a gente for detalhar algum registro, ele vai carregar, vai vir aqui no método carregar cliente e vai preencher os nossos edits, nossos controles visuais com as informações referente ao registro que está sendo detalhado, ok? Outra dica seria aqui no dbGrid, a gente vai lá no evento onDBLClick, que é o evento duplo clique, chamar o método detalhar aqui também, ok? Vamos chamar o método detalhar aqui, porque quando o usuário dá dois cliques em cima do registro, para fins de facilitar, né, ele já vai ter a mesma função de clicar no botão detalhar, ok? Muito bem, feito isso, a gente já resolveu aquele probleminha. Tanto que se a gente vir aqui executar o nosso programa, clicar no botão aqui, né, vamos pesquisar, vou pegar esse último registro que eu tinha feito de teste, deu duplo clique, ele detalhou. Ou, se eu vir no botão detalhar, vai dar no mesmo. Ok? Então, veio aqui desabilitado e veio preenchido com as informações corretas. Eu vou clicar no botão alterar, vou colocar aqui Alt, fazer essa alteração nesse registro. Vou clicar no botão gravar. Pronto, já não está dando mais aquele erro de access violation. E se eu vir aqui no meu banco de dados e comitar aqui essa tabela cliente, note que aquele último registro aqui vai aparecer Alt. Então vamos clicar em Yes. Pronto, apareceu Alt. Então o nosso botão alterar está funcionando certinho. Agora eu vou listar e vou excluir este último registro. Aí ele pede a confirmação, né, da exclusão, eu vou dizer que sim, e o registro foi excluído. Será?
Vamos confirmar aqui na tabela. Vamos comitar novamente nessa tabela do banco de dados e o registro 4 foi excluído, ok? Qualquer erro que acontecer durante os testes de vocês, podem deixar seus comentários aí no vídeo, que a gente vai resolver juntos. Beleza, agora vamos finalizar o nosso DM conexão. Lembra que lá nas primeiras videoaulas deu aquele erro quando a gente tentou criar uma conexão pela janela Data Explorer? Muito bem, se vocês não estão lembrados, vamos relembrar aqui, deixa eu só salvar. Se eu vim aqui em Data Explorer, vou vir aqui em DB Express, clicar com o botão direito em cima de Firebird, que é o banco que a gente está trabalhando, eu vou vir aqui na opção Add New Connection e vou colocar um nome para essa conexão, que eu vou chamar de MVC. Vou dar OK. Estava dando esse erro. Por que esse erro acontece? Porque para a gente utilizar esse recurso, é necessário ter dois arquivos dentro da pasta de instalação do Delphi, que o Delphi gera lá nos meus documentos, que são os arquivos DBX Connection e os DBX Drivers, que são os arquivos necessários que contêm as informações para que o componente consiga configurar, trazer as configurações corretas de cada banco e conectar ao banco automaticamente, sem a gente ter que criar arquivo NI à parte para ler o caminho do banco, conectar na aplicação. Então ele já faz tudo isso para a gente. Então, quais são esses arquivos que estão faltando? Se vocês virem aqui na pasta embarcadeiro, que fica lá nos meus documentos, entra na pasta embarcadeiro e na pasta estúdio, vocês vão notar que está faltando uma pastinha chamada DB Express. E é por falta dessa pastinha que está dando esse erro. Então aqui eu já tenho essa pastinha aqui dentro deste caminho, que vai ser disponibilizado para download para vocês na descrição desse vídeo. E dentro do arquivo para download vai ter um arquivo TXT que vocês vão abrir, lá vai estar mostrando a pasta certinho para vocês jogarem esse arquivo. Então, colocando essa pastinha no caminho correto, aquele erro vai parar. Então o que nós temos dentro dessa pastinha? Nós temos aqui os arquivos DBX Connection com todas as informações dos drivers, dos bancos que a gente pode utilizar, e o arquivo DBX Driver, né? Tem aqui as informações referentes aos drivers que nós podemos utilizar de banco de dados para conectar na nossa aplicação, MySQL, Firebird, Interbase, enfim. Então a variedade de banco que a gente pode utilizar usando a engine de acesso DB Express. E o arquivo DBX Connection é o arquivo que contém as informações referentes ao nosso banco de dados, como o usuário, a senha e o caminho de onde está o local do nosso banco de dados, para a nossa aplicação reconhecer. Então, após vocês jogarem esse arquivo, essa pastinha, lá no caminho indicado, vocês precisam fechar o Delphi e abrir novamente. Então façam isso. É necessário que a IDE seja fechado e aberto novamente para poder carregar esses arquivos, ok? Após vocês terem feito isso, é só vir na janela Data Explorer, novamente em DB Express, clicar com o botão direito sobre Firebird e vir na opção Add New Connection. Vamos digitar MVC no nome da nossa conexão. Esse nome aqui vai ser a seção criada dentro do arquivo NI DBX Connection. Vou dar OK, agora já não deu mais o erro. Então, quais as configurações que nós temos que fazer aqui? Nós temos que indicar o caminho do nosso banco de dados, ok? Que no meu caso é este caminho aqui, certo? A gente tem que passar aqui o arquivinho do banco de dados junto com o caminho onde ele se encontra, certo? O usuário, que é sysdba, e a senha master key, padrão do Firebird. Feito isso, é só clicar em Test Connection. Se deu essa mensagem, Test Connection Succeed, não sei ler inglês, ok, deu tudo certo. Então só dá OK aqui, OK aqui. Agora, lá no nosso data módulo de conexão, no DM conexão, onde nós temos aqui o nosso componente SQL Connection, a gente vai vir aqui em Params, vamos apagar o caminho que está aqui em database, que a gente tinha colocado por padrão, vamos dar um OK. E agora é só apontar aqui nessa propriedade de Connection Name o nome da nossa conexão, que no caso é o MVC que a gente acabou de criar. E também login prompt continua false, ok? E essa opção load param on connect, a gente tem que deixar true. Dessa maneira, toda vez que a nossa aplicação for aberta,
o próprio aplicativo vai procurar aquele arquivo DBX Connection e o DBX Drivers que devem estar junto do executável, e ele vai localizar ali a configuração dentro dessa exceção que vai estar criada no arquivo ini e vai carregar todas as configurações necessárias para que a aplicação conecte ao banco de dados. Tudo isso automaticamente, sem a gente ter que criar rotinas para ler um arquivo ini, ler o caminho do banco de dados, atribuir para o componente, etc, etc. Ok? Feito isso, está encerrado esse nosso projeto de exemplo. Agora é só vem a parte da perfumaria, né? Que vocês podem brincar à vontade, personalizar o layout, deixar uma coisa mais bonitinha, mais agradável. Então essa série de videoaula foi mais para dar uma noção de uma das formas de trabalhar com MVC dentro do Delphi. Vocês vão pesquisar por aí no YouTube, em blogs, vão ter inúmeras formas de fazer essa implementação, cada um de um jeito, mas o que importa no final é o objetivo ser atingido e nós termos aí uma divisão de código e usufruir desses recursos do padrão MVC, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido e aguardo vocês para a próxima videoaula. Até lá!